A passagem que lemos juntos hoje fala sobre a descendência de Isaque, filho de Abraão. A genealogia que normalmente pensamos é uma simples lista de nomes, de quem gerou quem. Mas podemos ver que a genealogia mencionada no texto de hoje não é uma simples lista de nomes. A palavra hebraica traduzida aqui como história da família, ou genealogia, e é um importante artifício literário que aparece repetidamente em todo o Gênesis. Há um total de 10 em Gênesis. 5 aparecem nos capítulos 1 a 11, que registram a história primitiva, e 5 aparecem nos capítulos 12 a 50, que contém as histórias dos patriarcas. A aparição de um sinaliza o novo começo de cada personagem e evento. É por isso que alguns estudiosos da Bíblia até chamam Gênesis de o livro das genealogias. O significado original de inclui nascimento, descendentes, gerações e origem. Não significa apenas linhagem sanguínea, mas é um marco teológico que anuncia o início da nova geração de Deus, dos novos descendentes de Deus, do novo nascimento de Deus, da nova história de Deus. A história de Abraão, que se estendia desde Gênesis 12, terminou na primeira metade de Gênesis 25. Isso significa que a vida de Abraão chegou ao fim. E o texto de hoje marca o início da história do filho de Abraão, Isaque. É por isso que a passagem de hoje usa a expressão a história da família de Isaque. Nesta parte, a Bíblia nos apresenta um tema que devemos considerar importante na história que se desenrolará. Esse tema é nada menos que a soberania absoluta de Deus. Isaque e Rebeca enfrentaram um problema muito sério para ter descendentes. Era o problema da infertilidade. Mesmo hoje, a questão de conceber uma vida está além do domínio humano. Além disso, apesar da promessa de Deus a Abraão de que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e o pó da terra, a família de Isaque, o filho da promessa, ficou sem filhos por um longo tempo. Como sabemos ao ler o texto hoje, Isaque tinha 60 anos quando Esaú e Jacó nasceram. Isaque tinha 40 anos quando se casou. Isso significa que eles ficaram 20 anos sem filhos. Rebeca, assim como Sara, estava agora experimentando a dor da esterilidade. Mesmo para Isaque, que havia experimentado pessoalmente a promessa de Deus através do incidente no Monte Moriá, a realidade atual deve ter parecido desoladora. Foi Isaque quem experimentou diretamente o evento no Monte Moriá, encontrando o cordeiro que Deus havia providenciado. No entanto, em sua realidade, um tempo de espera e frustração se desenrolava, onde a promessa de Deus não estava se cumprindo concretamente. Da mesma forma, para as pessoas de fé e as comunidades de fé que se apegam à promessa de Deus, às vezes chegam tempos de sofrimento e espera incompreensíveis. Não importa o quão convencidos estejamos, quanta experiência tenhamos e quão decididos sejamos, às vezes encontramos momentos de desamparo diante do muro da realidade. Como devemos reagir nesses momentos? Gostaria que lêssemos juntos o versículo 21 do texto de hoje. Gênesis 25, 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Qual foi a reação de Isaque, aquele que recebeu a promessa? Foi orar. Foi suplicar ao Senhor. Isaque não reagiu como seu pai, Abraão. Como seu pai Abraão escolheu agir quando a descendência prometida não vinha. Ele tomou a mulher estrangeira, Agar, e tentou cumprir a promessa de Deus por meios humanos. E por causa disso, sua família passou por grandes dificuldades. Mas Isaque não fez isso. Ele buscou a Deus. Ele pediu a Deus. Ele não escolheu métodos humanos ou concessões, mas se ajoelhou diante de Deus. Dizem que um missionário na África chamado Patrick Johnston disse o seguinte: quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Isso não significa que minha oração tem algum poder para fazer Deus trabalhar, mas é uma confissão de fé que diz: quando eu trabalho,
É com minha própria força, mas quando eu oro, a obra de Deus se manifestará em minha vida. Eu verei Deus trabalhando. Isaque orou com expectativa e esperança, esperando que Deus agisse. Sua oração foi uma expressão de fé, reconhecendo que a fonte da vida está em Deus e esperando que Deus agisse. Isso porque Isaque passou por um longo período que ele jamais poderia ter suportado sem confiar na soberania de Deus. 20 anos inteiros. Ele passou por um tempo impossível de suportar sem confiança no soberano da vida. E após uma longa espera, Isaque recebe gêmeos através da intervenção soberana de Deus. Embora seja de madrugada, gostaria de fazer um pequeno cálculo aqui para mostrar quão maravilhosa foi essa graça. Abraão tinha 175 anos quando faleceu. Com que idade Abraão gerou Isaque? 100 anos. Isaque tinha 40 anos quando se casou. Qual era a idade de Abraão naquela época? 140 anos. E Isaque tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Qual era a idade de Abraão nesse momento? 160 anos. Então, quando os gêmeos nasceram, Abraão os viu ou não? Viu. Para Abraão, havia apenas um filho da promessa. Mas para Isaque, os filhos dados como descendência prometida eram gêmeos. Parecia estar indo devagar, mas Deus abriu um caminho para a linhagem continuar em dobro. E enquanto Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaque, Isaque tinha 60 quando os gêmeos nasceram, quase 2 vezes mais rápido. E se olharmos para Gênesis 47, Jacó diz que peregrinou por 130 anos. Jacó faleceu aos 147 anos. Isso significa que Jacó tinha cerca de 17 anos quando deixou sua casa. Se Abraão tinha 160 anos quando Jacó nasceu, e Jacó deixou sua casa por volta dos 17 anos, isso significa que Abraão viu Jacó e Esaú até que tivessem pelo menos 15 anos de idade. Ver o filho do seu filho é uma graça e uma bênção maravilhosas. Em resposta à oração de Isaque, Deus acrescentou uma graça que satisfez profundamente os corações de Abraão e Isaque. Em meio a essa realidade alegre e bem-vinda, uma palavra incompreensível de Deus é proclamada a Isaque. Vamos ler juntos o versículo 23 do texto de hoje. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Aqui diz que o mais velho servirá ao mais novo. Como bem sabemos, esta é uma revelação de Deus, profetizando que Esaú, o irmão mais velho, servirá a Jacó, o irmão mais novo. Esta palavra transcende a norma social da época, ou seja, a ordem que dava prioridade ao primogênito. Deus não está seguindo a ordem natural, mas está designando uma nova ordem. Qual poderia ter sido o critério de Deus para escolher o herdeiro da aliança? Está afirmando claramente que não são as condições ou costumes humanos, mas a escolha soberana de Deus. Conhecemos bem a história de Esaú e Jacó. Sabemos que Esaú desprezou seu direito de primogenitura, e já ouvimos muitas vezes que Jacó roubou a bênção com engano. Pode-se ver isso como Esaú negligenciando a soberania do primogênito. No entanto, também é difícil aceitar que Jacó foi escolhido por ser justo ou moralmente superior. Na verdade, de um ponto de vista humano, Jacó poderia ser visto como o personagem mais astuto. Então, por que Deus escolheu Jacó? Não podemos saber tudo. Deus simplesmente ordenou assim, soberanamente. Não temos nada a dizer, exceto pela razão da soberania de Deus. Não podemos dizer que Jacó foi escolhido por ser mais astuto, porque Jacó também tinha sua própria sabedoria e sua própria fé, um anseio e um desejo pela bênção. Não temos nada a acrescentar além da explicação de que isso foi decidido na soberania de Deus. Esta escolha surpreendente não pretende revelar que Deus faz escolhas absurdas. Ela fala da providência de Deus, que é maior e mais profunda do que o senso comum humano ou a ordem social. Isso porque Deus é aquele que sempre trabalha além da lógica e das convenções humanas.
Devemos lembrar que a atitude correta de uma pessoa de fé é reconhecer a infinidade de Deus e buscá-lo humildemente. Qual é a maneira concreta de praticar essa atitude humilde? É o ato de orar. A oração é um ato de reconhecimento da soberania de Deus e uma expressão de fé que confessa a incapacidade humana e solicita a intervenção de Deus. A soberania de Deus não nos torna impotentes. Pelo contrário, nos dá o direito de orar e nos permite experimentar a obra e a graça de Deus. Isaac orou diante do problema intransponível da infertilidade e, em resposta a essa oração, recebeu o filho da aliança. E de Deus, ele até recebeu uma revelação específica sobre como a aliança continuaria. Mesmo que não seja da maneira que esperamos, o caminho de Deus, os pensamentos de Deus são sempre corretos. O próprio nascimento de Jacó é uma resposta à oração, e a continuação da aliança, através de uma vida soberanamente dada, também está no caminho de Deus. Devemos simplesmente obedecer. Amados santos, Deus é o soberano absoluto que governa todas as coisas, e ao mesmo tempo se torna o Deus daqueles que oram. A soberania de Deus e nossas orações nunca estão em conflito. Porque a oração é um diálogo sagrado que ocorre no seio da soberania de Deus. A história do nascimento de Esaú e Jacó nos convida ao cenário do impossível. Porque em nossas vidas, às vezes, encontramos esperas e desamparos incompreensíveis. Mas a promessa de Deus certamente se cumprirá. E no caminho para que essa promessa se torne realidade, nossa prática espiritual da oração é solicitada. A oração é o canal da fé que move a mão de Deus e é o lugar da obediência humilde que busca a vontade de Deus. Através da história de Isaac e Rebeca hoje, espero sinceramente que sejamos levados mais uma vez ao lugar de oração. A oração é o primeiro passo da fé para o cumprimento da promessa. Eu os abençoo em nome do Senhor para que, orando hoje, vocês possam encontrar o Deus que age de forma muito maior do que seus próprios pensamentos.